Capítulo 12. Conselho de Administração e Diretoria. Administração da Companhia. Artigo 138. A administração da Companhia competirá, conforme dispuser o Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente conselho de administração. Artigo 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto. Seção 1. Conselho de Administração. Composição. Artigo 140. O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, a qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1. O número de conselheiros ou o máximo e mínimo permitidos e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Inciso 2. O modo de substituição dos conselheiros. Inciso 3. O prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4. As normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo único. O Estatuto poderá prever a participação do Conselho e representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destas, em eleição direta, organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Voto múltiplo. Artigo 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem no mínimo 1/10 do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho, e reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. Parágrafo 1º. A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 horas antes da Assembleia Geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos acionistas à vista do livro de presença o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho. Parágrafo 2º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no parágrafo 1º in fine. Parágrafo 3º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se à nova eleição. Nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho. Parágrafo 4º. Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente. Inciso 1. De ações de emissão de companhia aberta, com direito a voto, que represente pelo menos 15% do total das ações com direito a voto.
Inciso 2. De ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que represente no mínimo 10% do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no Estatuto, em conformidade com o artigo 18. Parágrafo 5. Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito prefizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido pelo inciso 2 do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Somente poderão exercer o direito previsto no parágrafo 4º os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida, durante o período de 3 meses, no mínimo imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral. Parágrafo 7º. Sempre que, cumulativamente, a eleição do Conselho de Administração se der pelo sistema de voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais de 50% das ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independente do número de conselheiros, que, segundo o Estatuto, componham o órgão. Parágrafo 8º. A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o parágrafo 4º. Competência. Artigo 142. Compete ao Conselho de Administração, inciso 1, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Inciso 2, eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 3, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Inciso 4. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132. Inciso 5. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Inciso 6. Manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos quando o Estatuto assim o exigir. Inciso 7. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. Inciso 8. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros. Inciso 9. Escolher e destituir os auditores independentes se houver. Parágrafo 1º. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 2º. A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, parágrafo 4º, se houver. Seção 2. Diretoria. Composição. Artigo 143. A diretoria será composta por 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela Assembleia Geral, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1. Número de diretores ou o máximo e o mínimo permitidos.
Inciso 2. O modo de sua substituição. Inciso 3. O prazo de gestão, que não será superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4. As atribuições e poderes de cada diretor. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo 2º. O Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões de competência dos diretores sejam tomadas em reunião da diretoria. Representação. Artigo 144. No silêncio do Estatuto e inexistindo deliberação do Conselho de Administração, artigo 142, inciso 2 e parágrafo único, competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado.